Amados, a paz do Senhor. Dando continuidade às nossas lições do livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós estaremos gravando, vamos gravar agora, a lição 1, e essa gravação que se inicia nesse momento, ela se refere ao texto 1 do livro, ou seja, a lição 1 e o texto é o texto 1. Nessa lição, nesse texto, melhor dizendo, nós vamos falar sobre o autor e o tema do livro de Atos. O autor, como nós falamos no livro da introdução, foi falado no livro ali da introdução, o autor é Lucas, né, o médico. Recapitulando um pouco ainda, em questão da autoria do livro, esse apontamento como sendo Lucas, o autor do livro, ele é dado, por exemplo, por Irineu, no ano 185. Irineu foi um dos pais da igreja. Além disso, no século XVIII, um bibliotecário ali da Biblioteca de Milão, ele descobriu uma lista, né, a lista mais antiga dos livros do Novo Testamento, chamado o Cano de Muratori. Esse cano, ele lá apontava o seguinte, que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos são de autoria de Lucas. Quanto a isso, ainda só para nós ratificarmos um pouco mais, outros pais da igreja também atestam a mesma coisa, tal qual como Tertuliano, Orígenes, Eusébio, e o próprio Jerônimo, que no século V ali escreveu a Vulgata, né? Vulgata Latina, um pouco mais a respeito de Lucas, né? Quem de fato foi Lucas, além de ser médico e autor desses dois livros, né? Nós sabemos que ele era gentil, não era judeu, ele possivelmente era de Antioquia da Síria, ele falava grego, ele era uma pessoa assim muito refinada e era amigo inseparável do apóstolo Paulo. Inclusive, amados, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, só Lucas ficou comigo. Toda aquela situação, Paulo foi colocado ali para ser morto, todo aquele contexto que estava acontecendo ali no Império Romano, o imperador Nero tinha colocado fogo em Roma, tinha culpado os cristãos, tinha mandado fazer uma varredura no império para trazer todos os cristãos para Roma, para ali serem crucificados, serem queimados, toda aquela história terrível que os livros tão bem documentaram. Pois bem, em relação ainda a Lucas, a tradição conta que ele foi martirizado na Grécia e que ele foi enforcado numa oliveira. Ele morreu enforcado ali na Grécia. Amados, o tema do livro, né, é a história do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja cristã. Então, o grande tema do livro de Atos dos Apóstolos, não tenhamos dúvida, é a história do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja cristã. É o ministério de Cristo continuado pelos seus discípulos, pelos seus servos. Um pastor batista americano por nome Leon Tucke, espero estar pronunciando correto, né? Leon Tucke, sugere como palavras-chave que o livro de Atos ele tenha 3 palavras-chave, né? Que seria ascensão, descida, expansão. Ascensão, descida, expansão. Ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo, expansão da igreja. Pois bem, outros títulos também que o livro de Atos recebe. Naquele código, né, de Beza, o código de Beza, que ele foi descoberto pelo teólogo francês Théodore Beza, ali no século VI da nossa era, era um código escrito em grego e em latim, ali ele é chamado de Atos
e Transações dos Apóstolos. Atos e Transações dos Apóstolos. Ou seja, esse código Bezai chama o livro de Atos dos Apóstolos de Atos e Transações dos Apóstolos. É chamado lá também no código alexandrino, um código aí do século V da nossa era, é um código escrito em grego, ele é chamado de Atos dos Santos Apóstolos. Os manuscritos mais antigos, né, como o Código do Vaticano, que foi escrito em língua grega ali no século IV, ele chama o livro de Atos dos Apóstolos, né, como chamado até hoje, né? Na maioria das vezes nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Tem outros códigos, amados, por exemplo, como o manuscrito Aleph, né, do século IV, que chama o livro simplesmente de Atos. E ele é seguido, por exemplo, por alguns dos pais da igreja, que chamavam o livro de Atos dos Apóstolos apenas de Atos. Ali no século III, a gente pode citar, por exemplo, Orígenes, Tertuliano. No século IV, a gente pode falar de Hilário, de Eusébio, de Epifânio. E no século V, a gente pode falar de Dídimo, o cego, e também na verdade, amados, Epifânio é do século V, tá? Esses pais da igreja que chamavam o livro de Atos dos Apóstolos simplesmente de Atos, né? Então, aqui, recapitulando aqui, no século III, Orígenes e Tertuliano, chamava só de Atos o livro, Atos. No século IV, Hilário e Eusébio. E no século V, seria Dídimo, o cego, e Epifânio, todos aqui pais da igreja, da chamada Era Patrística. Pois bem, João Crisóstomo, que também foi um pai da igreja ali no século V, ele chamava de livro da demonstração da ressurreição. E ainda outro, né, outro pai da igreja, por exemplo, como ecumênico, ele chamou de Evangelho do Espírito Santo. Aliás, de vez em quando, não se espanta, algum pregador no púlpito lá dizer, irmãos, abram aí sua Bíblia no Evangelho do Espírito Santo. Quando acontecer isso, ele está se referindo ao livro de Atos, ou o livro de Atos dos Apóstolos. Amém, amados? Pois bem, a gente já dito isso, vamos já para o nosso exercício aqui no livro, o livro que eu tenho em mãos, é na página 4 e 5. Eu não sei se quando a nova remessa de livros que chegar, se vai estar na mesma paginação. Mas vamos lá. São os exercícios 101 até o 106. Vamos corrigir os exercícios. Aqui diz assim: autor do terceiro evangelho, possivelmente escreveu também o livro de Atos. Ele fala aqui possivelmente, mas, amados, como eu já disse anteriormente, é praticamente certo de que Lucas escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. 102. A afirmação sobre a autoria do livro de Atos, já em 185 depois de Cristo, deve-se como eu disse, a Irineu, um dos pais da igreja. Irineu foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, por sua vez, foi discípulo de João, do apóstolo João. Ou seja, há uma linearidade aí de informações, de modo que, certamente, a informação é precisa, é exata, de que o autor desses dois livros é Lucas. 103 diz assim: Lucas deixou de exercer a medicina para acompanhar o ministério missionário de Paulo. Ele era companheiro de Paulo. A 104 diz assim: a primeira viagem de Lucas em caráter de missões, deu-se de Troade até Filipos. Ou seja, Lucas vai se juntar com Paulo a partir ali do porto de Troade, e aí ele vai até Filipos, e aí da parte daí ele dá continuidade realmente a acompanhar o apóstolo Paulo. Leon Tucquer destaca como palavra-chave do livro de Atos. Vamos lá, irmão, vamos lembrar. Ascensão, descida, expansão do evangelho. Pois bem, 106 diz assim: dentre os diversos títulos que foram atribuídos ao livro de Atos antigamente, encontra-se Atos e Transação dos Apóstolos. E como eu disse para os irmãos,
é, foi aqui na época do Código Bezae, né? O Código Bezae, um código do século VI, foi escrito em grego e latim, e lá era chamado de Atos e Transações dos Apóstolos. Esse título, pelo menos, eu não vi nenhuma Bíblia que trouxesse ele assim, não, mas ele está assim nesse código. Pois bem, a lição 1, amados, ainda na lição 1, mas agora no texto 2. A lição 1 no texto 2 vai falar sobre o propósito, né, do livro, a data e destinatário do livro de Atos. Veja bem que destinatário aqui está no singular. Tá? E destinatário do livro de Atos. Bom, mais algumas informações a respeito de Lucas. Ele era um historiador, ele escrevia com absoluta exatidão, típico de um cientista, de um historiógrafo, coisa parecida. E ele faz uma correlação entre uma narrativa e outra, ou seja, é sequenciado, tal qual um historiador costuma fazer. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele é sequenciado. Pois bem, qual é o propósito do livro? Amados, o propósito do livro, né, como já deve ter ficado claro aqui desde que nós começamos a falar na introdução do livro, é narrar a história da formação, do desenvolvimento e da expansão da igreja, né? Essa igreja vai começar em Jerusalém e vai terminar lá no coração do império, que era a cidade de Roma, aonde o apóstolo Paulo veio a ser martirizado. Pois bem, mostra ali que a igreja vai se abrir para receber os gentios, ou seja, os não-judeus, que a igreja vai começar de Jerusalém ela vai para Samaria, de Samaria ela vai para a Ásia, da Ásia ela vai para a Europa e chega até Roma, ou seja, naquela época ela vai chegar ali nos confins do mundo conhecido até então, ali aonde o Império Romano dominava, a mensagem do Evangelho vai chegar por conta do grande missionário, o apóstolo Paulo. E ainda ressaltando, meus irmãos, que não foi o propósito, né, de Lucas de mostrar tudo o que acontecia, né, ou seja, o que ele sabia ali que estava acontecendo naquelas igrejas locais, ali fora de Jerusalém. Não era esse o propósito, né? Mas mostrar que o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos pregadores do evangelho, contribuiu muito para formar várias comunidades ali cristãs como essas comunidades elas viriam assim a influir, né? A influenciar para que a obra da proclamação do evangelho alcançasse todo o mundo. Então, assim, chegava o apóstolo Paulo, por exemplo, chegava em Filipe, chegava em Troade, chegava ali naquelas mais, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, ali em Listra, em Derbe, em todos aqueles lugares que a gente, Corinto, né, Éfeso, aonde ele chegava ali, ele ia testemunhar, ele dava o testemunho dele, e a partir dali, comunidades começavam a se formar, geralmente era na casa das pessoas mesmo, e daí já se criava uma igreja ali, já se estabelecia uma igreja ali, o apóstolo Paulo ia para outra cidade, lá testemunhava, e ali também já começava a formar outra comunidade cristã, e assim o evangelho ia sendo propagado, né? Conforme os missionários iam ali se deslocando ali pelo Império Romano. Pois bem, a data do livro, amados, é tida como mais ou menos no ano 60, né, da nossa era. Por exemplo, o ano da chegada de Paulo em Roma, esse livro. Aliás, essa data de 60, ela é dada por conta da chegada de Paulo ali em Roma e dos acontecimentos que posteriormente viriam a se sucederem na figura lá do imperador Nero, né? Então, levando-se em consideração os deslocamentos do apóstolo Paulo e todos aqueles acontecimentos, o livro de Atos deve ter sido escrito, aliás, o relato deve ter se passado ali por volta do ano 60 da nossa era. Já dissemos aqui, amados, que Lucas foi companheiro de viagem do missionário Paulo, e por conta disso a gente supõe que Lucas tivesse ali a mesma idade do apóstolo Paulo, né? Não fosse. Até por causa que já era um médico formado, tudo, então devia ter mais ou menos a mesma idade do apóstolo Paulo. Alguns dizem, né, que o livro teria sido escrito bem depois,
Mas aí, como eu falei, entra a idade de Lucas, né? E o martírio de Paulo, que se deu em 67, né? E outra coisa, se esse livro tivesse sido escrito depois, como alguns querem, Lucas certamente teria mencionado a morte do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a morte do apóstolo Paulo se deu no ano 67 por Nero. Nero mandou cortar a cabeça de Paulo naquela loucura lá que Nero fez de botar fogo em Roma e culpar os cristãos. O destinatário do livro de Atos. Só ressaltando que eu não falei destinatários, né? Eu falei destinatário no singular. Pois bem, meus amados, o livro ele está destinado a Teófilo, a um homem chamado Teófilo. Esse Teófilo era grego? Era judeu? A gente não sabe. Esse livro ele foi enviado, né, a um membro da aristocracia romana, que provavelmente residia em Roma. É interessante, amados, a gente verificar o seguinte, que esse livro, né, esses livros, na verdade, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, a coisa deu-se mais ou menos assim. Esse Teófilo, ele pelo jeito ele se interessou pelo cristianismo. E ele pede a Lucas, né, que era um historiador, que fizesse um levantamento científico para verificar a veracidade disso que contavam, essas histórias que chegavam até Roma, desse pregador que apareceu na Palestina, que fazia milagres, que foi crucificado e depois correu a história que ele teria ressuscitado, se isso de fato foi verdade, tudo. Então, esse Teófilo pede esse tratado, esse apanhado, esse estudo a respeito desses acontecimentos. E ele entrega essa incumbência a Lucas, e Lucas vai fazer esse trabalho para ele, né? Talvez o propósito tenha sido, né, Teófilo talvez tivesse com interesse em defender o cristianismo, né? Ou então mostrar ali que o cristianismo não era assim um ramo herético do judaísmo e que também não era um partido de oposição ao Estado, né? Talvez o objetivo dessa obra ter sido encomendada fosse esse, né? Outra coisa, amados, é interessante também a gente ressaltar que esses livros, né, que Lucas escreveu, ele parece ter assim um cunho literário para o mundo gentil. Uma espécie assim de informação para aqueles que não dominavam, por exemplo, a cultura judaica. É um livro que decididamente não foi escrito para os judeus. Ele tem assim, vamos dizer assim, um jeitão, né? Todo de quem foi escrito realmente para o povo grego, né? Não era para os judeus. O livro de Atos, né, ele vai falar dos primeiros passos, né, do cristianismo, ali com o início da igreja e o início realmente ali da expansão da igreja. Amados, eu assistindo meus vídeos, eu fico usando muito a palavra realmente. Então, eu vou tentar aqui me policiar e evitar esses vícios de linguagem, né? Ficar repetindo, repetindo, repetindo. Pois bem, vamos agora para outros exercícios. Exercício agora da página 7. O exercício 107 até o 1.10. Vamos ver o que diz aqui o livro. Marque C para certo e E para errado. Ao escrever o livro de Atos, Lucas teve o cuidado de correlacionar cada episódio narrado. Foi o que eu disse, ele escrevia em sequência, né? Então tá correto. Notamos que o livro de Atos, simples memórias refinadas, o que torna um livro de consultas. Não, o livro de Atos, amado, não é um mero diário. Não é um diário. Ele é um livro que narra, né, de uma forma exata, de uma forma científica, de uma forma assim apurada, aqueles acontecimentos que marcaram ali o início, né, da igreja, com a descida do Espírito Santo, a expansão da igreja, a perseguição aos cristãos e, por fim, a prisão do apóstolo Paulo ali em Roma, quando o livro de Atos termina. A 109 diz assim: Lucas teve o propósito de narrar o livro de Atos Desculpe.
Lucas teve o propósito de narrar no livro de Atos a história da igreja, estendendo-se de Jerusalém até Roma. Correto. A 1.10 diz assim. Olhando aqui, já se passou 21 minutos, eu vou tentar correr para o vídeo não ficar muito longo. A 1.10 diz assim: é provável que Lucas tenha escrito o livro de Atos por volta do ano 250 depois de Cristo. Não, seria uma data muito puxada para frente, né? Vamos levar em consideração aí a idade de Lucas e também o martírio do apóstolo Paulo, que se deu em 67. Se esse livro tivesse sido escrito após 67, certamente Lucas teria mencionado aí a morte do apóstolo Paulo. Amados, vamos agora para o texto 3. Estamos na lição 1 ainda, né, no texto 3, cujo título diz assim: caráter histórico e ênfase apologética do livro de Atos. Aqui diz assim: descobertas arqueológicas validam o livro. Lucas põe referências aos magistrados da cidade, aos governadores da província, aos reis visitantes, etc. Lugar e tempos corretos. Ou seja, ratificando, era um historiador, então por isso ele faz esses apontamentos, ele situa ali no tempo e no espaço, inclusive personagens da época, a gente descobre ali realmente, falei realmente, não vou tentar falar menos essa palavra realmente, lendo ali o livro de Atos. Por exemplo, amados, até hoje, para vocês terem uma ideia, a dramática descrição ali da viagem de Paulo a Roma, no capítulo 27, aquele naufrágio e tal, permanece ainda hoje, até hoje, permanece como um dos mais importantes documentos sobre a antiga arte de navegação. Ou seja, é também um registro de atividade náutica, né, dos tempos antigos. A ênfase apologética do livro. Amados, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, Lucas se preocupa em demonstrar que o cristianismo ele não era uma ameaça à lei e à ordem, como eles eram acusados de fazerem isso, né? Eles não eram uma ameaça assim, à lei e à ordem ali do Império Romano, de maneira alguma. Lucas faz questão de citar os julgamentos de governadores, né? De magistrados e outras autoridades em diversos lugares do Império, e sempre inocentando o apóstolo Paulo, sempre inocentando ali de que eles não representavam nenhum risco político, né, social, ali para a sociedade, de um modo geral. Pilatos, né, por exemplo, 3 vezes diz que Jesus era inocente. Lucas, quando está escrevendo sobre Jesus, ele faz questão de ressaltar que Pilatos, por 3 vezes, diz que Jesus era inocente, ou seja, uma autoridade romana, por 3 vezes, diz que Jesus era inocente. Está lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 4, no versículo 14 e no versículo 22. A gente constata essa inocentação, vamos dizer assim, né, do apóstolo de Jesus e de todos aqueles que portavam a mensagem do cristianismo. Eles não estavam ali para pregar partidos políticos, apoio político. Eles pregavam a ressurreição e a salvação em Jesus. Era isso. O ponto era esse. Por exemplo, amados, é importante que, por exemplo, lá em Filipos, né, quando Paulo e Silas foram presos, né, porque tiraram aquele espírito de adivinhação que tinha naquela moça lá, e o sujeito que era dono dela e ganhava dinheiro com as adivinhações dela, vai denunciar o apóstolo Paulo, baseado lá no direito de propriedade privada, não sei o quê. Eles causam todo aquele tumulto, mas por fim a gente percebe que as autoridades ali de Filipos terminam pedindo desculpa, né, por terem prendido ali os missionários, né, no caso ali Paulo e Silas. Em Tessalônica, por exemplo, eles foram acusados de sedição, né, de traição contra o imperador. Na região da Acaia, né, diante de Galho, o procônsul dali, eles foram acusados de pregar uma religião ilícita. E o que resultou foi que o cristianismo, conforme as palavras lá de Galho, né, do jeito que eles disseram assim, não, eles estão pregando a religião deles, então, do jeito que a gente dá liberdade, por exemplo, para o judaísmo, a gente dá liberdade para esse negócio do caminho aí que eles estão pregando, então, é liberdade religiosa, se vocês, judeus, têm direito a ela, eles também têm, né, isso foi
é o que a gente verifica ali em todo o contexto ali, envolvendo, por exemplo, Galho, o procônsul ali de Acaia, né, que era uma autoridade gentia. Em Éfeso, né, a gente vê o apóstolo Paulo desfrutando da amizade das autoridades, né, e ele foi até exonerado, ele foi exonerado mesmo pelo escrivão da cidade ali de todas as acusações que pesavam contra eles, por exemplo, eles terem insultado o culto à deusa Diana. O escrivão chega lá e disse: não, ele nada disso, ele estava pregando o Deus dele, ele não estava contra a Deus de vocês, não, ele estava pregando a fé dele, né? Então vocês têm direito à fé de vocês, ele tem direito à fé dele. Então, o apóstolo Paulo também é inocentado ali na cidade de Éfeso, né? A despeito de todo aquele tumulto que houve ali, aquela confusão que houve ali. Mas prestem bem atenção que eu até agora, né? Essa perseguição todinha, até agora, né, é sempre os judeus. Com exceção desse episódio lá em Filipos, né? Que, como eu falei, foi o dono daquela menina que adivinhava tal. E o episódio ali em Éfeso, que foi o sujeito lá que ganhava dinheiro vendendo as medalhazinhas da Diana, tal, da deusa Diana. Então, com exceção desses dois, todas as outras perseguições, até então, vai se dar por conta dos judeus. Eram os judeus perseguindo os missionários cristãos, né? Onde eles chegavam, a oposição realmente era dos judeus. Ainda, amados, em relação a dizer que as autoridades não achavam no apóstolo Paulo nada assim que o condenasse, né? Embora eles fossem chamados dos piores nomes ali pelos judeus, mas as autoridades gentias diziam: não, ele não é digno disso que vocês estão dizendo, não. Por exemplo, lá na Judéia, né, o governador Festo e o rei visitante Agripa II concordaram que Paulo não tinha cometido nenhum crime que justificasse a prisão, ou muito pior, que viesse justificar uma morte. Então, amados, ressaltando, né? Na época de Jesus tinha os judeus no seu encalço. E na época da igreja também eram os judeus no encalço. Né? No início ali vai ser os judeus no encalço. Aliás, amados, isso só vai mudar quando o doido lá do Nero bota fogo em Roma, acho que no ano de 64, que aí os cristãos passam a serem vistos como inimigos do império. Mas até aquele episódio, as autoridades romanas não perseguiam a igreja, não. Quem perseguiu a igreja era os judeus, né? Os judeus não conversos ao cristianismo, obviamente. E é bem interessante a gente ressaltar, irmãos, que enquanto os gentios aceitavam, né, os judeus perseguiam. Vamos agora para o interesse teológico do livro. A manifestação do Espírito Santo é o tema teológico predominante no livro de Atos, né? A manifestação do Espírito Santo. Começa ali, amados, já no capítulo 1, versículo 4, quando ali está estabelecido, né, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lá no capítulo 2, no dia de Pentecoste, vai se dar o cumprimento dessa promessa. Lá no capítulo 10, é o Espírito Santo entre os gentios, né, ali no episódio ali de Cornélio. E outras manifestações visíveis do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, amados, é um tema que está sempre permeando ali a narrativa do livro de Atos, né? No livro de Atos, a gente vai verificar que é ele quem controla, é o Espírito Santo que controla em todos os tempos, em todos os lugares, o avanço do Evangelho, né? Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, amados, ainda, ali no livro de Atos, fica bem estabelecido que é o Espírito Santo que guia o movimento dos pregadores, para onde os pregadores vão. A gente vê isso, por exemplo, com o evangelista Filipe, né? Lá em Atos capítulo 8, versículo 29, versículo 39. Vemos também o episódio de Pedro, né? Lá no livro, ainda no livro de Atos, obviamente, no capítulo 10, o versículo 19. Lá também em relação a Paulo e seus companheiros, né? No capítulo 16, o versículo 6. É o Espírito Santo que separa missionários, isso está lá no capítulo 13, versículo 2, aí no caso separando Saulo e Barnabé. É o Espírito Santo que orienta, por exemplo, o Concílio de Jerusalém. Isso está lá em Atos, capítulo 15, versículo 28. É o Espírito Santo que fala por meio dos profetas.
Isso vai estar no capítulo 11, no versículo 28, vai estar no capítulo 20 e o versículo 23, vai estar no capítulo 21, no versículo 4 e no versículo 11, né? Ou seja, o Espírito Santo fala por meio dos profetas. Interessante também, irmãos, que ainda que é também o Espírito Santo a principal testemunha sobre a verdade do Evangelho. Isso está lá no capítulo 5, no versículo 32. As manifestações sobrenaturais que acompanham a propagação do Evangelho significam não só a atividade do Espírito Santo, mas também a inauguração de uma nova era na qual Jesus Cristo reina como Senhor e Messias. Glória a Deus por isso. Vamos agora para o nosso exercício. Está na página 9. A página 9. Os exercícios de 1.11 até 1.15. Vamos lá. As descobertas arqueológicas têm confirmado seu valor histórico. Está se referindo ao livro de Atos. O capítulo 27 do livro de Atos descreve essa dramática viagem, a viagem a Roma, onde houve um naufrágio, etc. e tal. Lucas demonstra, através do seu evangelho e do livro de Atos, que o cristianismo jamais os ameaçou. No caso aqui, amados, ameaçou, por exemplo, as autoridades, né? O império. Jamais ameaçou, por exemplo, Roma, né? Nunca ameaçou Roma, o Império Romano. A 1.14. Atos registra tantas conquistas do Evangelho nos grandes centros gentios da civilização imperial, como também a sua rejeição por essa maioria. Quem era que rejeitava a mensagem do apóstolo Paulo? Era o povo judeu, eram as autoridades judaicas, principalmente as autoridades judaicas. A 1.15 diz assim: promessa que cumpriu-se entre os discípulos no dia do Pentecoste. Foi o próprio, né, Pentecoste, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Vamos lá. Mas vamos para o texto 4, né? Ainda da lição 1, que fala aqui do valor permanente do livro de Atos. Aqui é interessante, amados, que logo no primeiro parágrafo a gente vai perceber o seguinte, que no início, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles foram publicados como um livro para ser vendido em livrarias normais, né? Se fosse aqui em Brasília, por exemplo, seria lá na leitura, na Só de Ler. Eram livros para ser vendidos em livrarias comuns. Não se falava em cânon bíblico, né, ainda. Então, só posteriormente que esses dois livros, né, eles vão ser juntados no cânon, porque eles já tinham sido, inclusive, publicados, e ao serem examinados, né, verificaram que ali se tratava da mais pura exatidão do que de fato tinha acontecido, né? Exatidão tão profunda, né, tão exata, que veio a ser considerado verdade, só verdade. E por isso mesmo esses dois livros vão entrar no cânon do Novo Testamento, né, dos 27 livros do Novo Testamento. Atos na igreja primitiva. Aqui diz assim: no início do segundo século, quando já haviam colecionados os livros, os escritos dos 4 evangelhos circulavam como um conjunto de livros. Ou seja, a partir do segundo século, ou seja, a partir do ano 100 para cá, 100 até 199 por aí assim, os evangelhos, né, já estavam juntos, 4, e inclusive o livro de Lucas já compunha os evangelhos, né? E aí, então, o livro agora vai entrar o livro de Atos, né? Como é que o livro de Atos vai entrar no cânon? Aí diz assim: enquanto que o futuro do evangelho de Lucas foi assegurado por haver sido incorporado aos outros 3 evangelhos, o livro de Atos foi dotado de uma importância sempre crescente. Ou seja, no primeiro momento eles vão juntar o evangelho. O livro de Atos ficou em observação. Mas à medida que o tempo ia passando, o livro de Atos vai recebendo assim uma importância, né? Uma importância assim cada vez mais avolumada, até chegar ao ponto de fato ele se incorporar ao cânon, né? É interessante também, irmãos, que assim que mataram, né, o apóstolo Paulo, o livro de Atos ele foi um testemunho ali de tudo que o apóstolo Paulo tinha feito. Então, se havia ali um escrito, amados, que deixava
que contribuía para que a memória daquele grande apóstolo não viesse a ser esquecida, certamente esse escrito era o livro de Atos, né? Daí porque a importância dele vai continuar crescendo também, como meio de deixar a memória do apóstolo Paulo, vamos dizer assim, sempre viva, e tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha realizado durante seu ministério. O valor do livro, né, no contexto do Novo Testamento. Amados, o valor do livro é o seguinte, do livro de Atos. A gente pode fazer a seguinte comparação. Por exemplo, a gente não sabe quase nada que aconteceu, por exemplo, com a igreja nos primeiros anos dela. A gente não sabe praticamente nada. Se não fosse o livro de Atos, né, os escritos do apóstolo Paulo, o que nós saberíamos a respeito do que tinha acontecido? Nada, porque não se conhece outros relatos, né? Por exemplo, com tantas informações como essa obra literária feita pelo médico Lucas. Ainda diz aqui, irmãos, o livro diz o seguinte: o surgimento e o progresso do cristianismo têm se constituído em estudos que suscitam dúvidas, algumas vezes quanto à exatidão de fatos, datas e outros senões, dúvidas que seriam bem maiores se não fosse a precisão das informações que Atos representa. Por exemplo, como foi que um movimento nitidamente judaico, no princípio passou a ser conhecido, depois de algumas décadas, como uma religião distintamente gentia? Como é que a gente ia entender que Jesus, sendo judeu, tudo começou ali em Jerusalém? Como é que isso teria se expandido para outros povos, né? Se não fosse o relato realmente ali do livro de Atos, como é que tinha se dado isso? Por exemplo, o martírio de Estevão, né, que contribuiu muito para isso. Como saberíamos disso se não fossem os relatos do livro de Atos, né? Aí continua o livro perguntando: como é que uma fé que se originou e se desenvolveu na Ásia durante muitos séculos tem sido associada predominantemente para melhorar a civilização europeia? A resposta está associada, em especial, à carreira missionária de Paulo. Ou seja, como é que a religião surgida lá nos confins, né, da Judéia, ali daquela região da Palestina, como é que isso chegou até a Europa, a ponto de influenciar todo o Ocidente? O apóstolo Paulo vai explicar, e o livro de Atos nos dá detalhes como é que se deu essa expansão. Aí o livro continua dizendo assim: de fato, a narrativa do livro de Atos torna-o um livro de informações do mais alto valor para uma fase extremamente significativa da história da igreja e da civilização mundial. Ou seja, o livro de Atos, amados, além de ter o registro do início ali da expansão da igreja, também é um livro que nos traz conhecimento sobre a história geral, por exemplo, daquela época, daqueles tempos. Exercício, né? Vamos marcar se é para certo e é para errado. Vamos ver aqui o que diz o livro. O livro diz assim: conceituados comentadores da Bíblia são de opinião que o Evangelho de Lucas e Atos circulavam entre as publicações de comércio livreiro para beneficiar o público gentil. Correto. Como eu disse, essas duas obras eram um livro que era vendido nas livrarias, no início, né? Era uma fonte de informação para gentios, como se fosse uma pesquisa, né? Uma pesquisa que vai informar a respeito desse movimento que tinha surgido na Palestina e, de uma certa forma, tinha chegado até as regiões mais distantes ali do Império Romano. A 1.17 diz assim: se havia algum interesse em se relegar Paulo ao esquecimento pela geração que se seguiu à sua morte, o livro de Atos serviu para trazê-lo de volta à memória dos crentes. Correto, né? Foi o que eu disse aqui anteriormente. A 1.18 diz assim: a projeção do livro de Atos parecia cada vez mais evidente, apresentando prova inegável da posição de Paulo como apóstolo e também salvaguardando a posição dos demais apóstolos. Correto. A 1.19 diz assim: a posição de Paulo como apóstolo justificava a inclusão de escritos apostólicos à coleção paulina no volume das Santas Escrituras, razão por que passaram a ser conhecidas como os Atos dos Apóstolos. Correto. A 1.20. A narrativa do livro de Atos torna-o um livro de parábolas. Opa, parábolas não, um livro de informações, né?
de alto valor para uma fase extremamente significativa da história dos judeus. Não, a história da igreja. E da civilização hebreia. Não, civilização mundial. Então, o item 1.20 está errado, tá? A questão 1.20 está errada. Vamos para o texto 5, já estamos aqui finalizando. Eu acho que não vai 50 minutos não, tá? A gente vai terminar em menos. Elemento teológico do livro de Atos. O texto diz assim, amados, embora enfatizemos que ao escrever o livro de Atos, Lucas estava escrevendo uma narrativa histórica dos primórdios do cristianismo, e embora rejeitemos o ponto de vista de que ele o escrevera a fim de transmitir um conceito teológico específico, nem por isso devemos deixar de perguntar acerca da natureza do ponto de vista teológico expresso em Atos. Não há dúvida de que Lucas reconhece que a história tem um importante significado teológico e que ressalta esse significado. Trata-se, naturalmente, de alguma coisa bem diferente da declaração de que ele reinterpretou a história e que a colocaram numa forma teológica pouco comum. Não, amados, a história e o plano de Deus através dos séculos caminham juntos. Ué, a história é o nosso caminhar, é o caminhar da humanidade, é Deus andando com a humanidade e os fatos transcorrendo juntos. Então não tem como dissociar, por exemplo, a história da Bíblia, não tem como, né? Tem alguns irmãos que às vezes torcem o nariz quando você leva informações para a escola, por exemplo, falando de, sei lá, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles torcem o nariz, mas não deveriam torcer, porque a história, amados, Deus se revela na humanidade através dos acontecimentos, do nosso dia a dia, daquilo que vai, com o tempo, se transformar em memórias e histórias. Em história, amém? Aqui, amados, a continuação do propósito de Deus na história, isso que eu tinha acabado de mencionar, né? A história registrada em Atos é considerada uma continuação dos atos poderosos de Deus registrados no Antigo Testamento e do ministério de Jesus. Em um sentido mais claro, o livro de Atos registra a história da salvação. A história da salvação. Para melhor compreender isso, devemos atinar para o seguinte. Item A, ou letra A. Os eventos registrados em Atos foram levados a efeito por meio da vontade de Deus. Deus está no controle da história, né? A história da morte e da ressurreição de Jesus é o exemplo mais claro de um evento que remonta até o, abre aspas, determinado desígnio de Deus, como está lá no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 23. O item B. Estamos falando aqui, irmãos, do propósito de Deus na história, né? A vida da igreja realiza-se como cumprimento das Escrituras. As profecias do Antigo Testamento governavam o decurso da história da igreja, ou seja, o derramamento do Espírito Santo e a proclamação da salvação, como está lá no capítulo 2, versículo 17 ao 21. Quando acontece o derramamento ali do Espírito Santo, o que Pedro disse? Não, isso aqui é só um cumprimento do que estava escrito lá atrás. Isso aqui, no decorrer da história, chegou o dia, é hoje, né? Aquilo que foi determinado lá atrás está acontecendo hoje. Fala também, amados, o propósito, né, de Deus na história. No livro de Atos se refere, por exemplo, à missão aos gentios, né? Como está lá no capítulo 13, versículo 47. A sua incorporação à igreja, está lá no capítulo 15, no versículo 16 e 18, ou seja, os gentios seriam incorporados à igreja. E fala também da recusa dos judeus como um todo, no sentido de responder ao evangelho, ou seja, lá no capítulo 28, né, já lá no final, no versículo 25 e no versículo 27, está falando isso, o apóstolo Paulo termina dizendo isso, que eles iam rejeitar o evangelho, né? Ainda, amados, em relação ao propósito de Deus na história, a gente pode dizer ainda que a vida da igreja foi dirigida por Deus em etapas cruciais. Às vezes o Espírito Santo dirigia a igreja em relação àquilo que ela deveria fazer, como está lá no capítulo 13, versículo 2 do livro de Atos, como está lá no capítulo 15, no versículo 28. Noutras ocasiões, por exemplo, anjos falavam a missionários, como está lá no capítulo 5, versículo 19, versículo 20, está lá no capítulo 8, versículo 26, está lá no capítulo 27, o versículo 23.
ou mensagens que chegavam através dos profetas, como, por exemplo, está lá no capítulo 11, versículo 28, no capítulo 21, versículos 11, versículo 12. E em outras ocasiões, o próprio Senhor apareceu em seus servos. Está lá no capítulo 18, versículo 9, e no capítulo 23, versículo 11. Ou seja, qual é o propósito de Deus na história em relação à igreja? Amados, é andar junto com a igreja no decorrer da história. Amém? E ainda continuando, né? Qual é o propósito de Deus na história? E que o livro de Atos relata tão bem. É revelar-lhe o poder de Deus, né? Quando operando sinais e maravilhas, né? No nome do Senhor Jesus, como está lá no capítulo 3, o versículo 16, no capítulo 14, no versículo 3. E como resultado, a gente pode dizer que o próprio Deus realizou a missão cristã. Está lá no capítulo 15, no versículo 4. Amém, amados? Falei muito rápido? Vamos lá. Para a gente não deixar o vídeo muito comprido. Eu vou tentar terminar em meia hora. Que aí aqui a gente termina uma lição e depois eu vou gravar a outra lição. A gente disponibilizar os vídeos essa semana das duas primeiras lições do livro. O item 2 diz assim: a missão e a mensagem da igreja. Atos é um livro, em essência, missionário. E seria perfeitamente justo adotar o versículo 8 do capítulo 1, ou seja, capítulo 1, versículo 8, como resumo do seu conteúdo. Que resumo seria esse? Quando essa passagem diz o seguinte, né, o capítulo 1 e o versículo 8. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O propósito da igreja é testemunhar de Jesus e do poder da sua ressurreição. Assim fazendo, está cumprindo a sua missão. Amado, você deve estar estranhando eu estar lendo aqui o livro, coisa que eu nunca faço, né, em sala de aula. Mas numa gravação, a gente olhando para a tela, é bom que a gente realmente tenha aqui um material para acompanhar, porque senão a gente pode começar a ficar truncado e começar um pensamento e não terminar, e por fim os irmãos não entenderem, né, o propósito aqui, que é a lição quer passar. Mas aí os irmãos fiquem à vontade para depois me dar um feedback desse vídeo, se os irmãos entenderam, se o objetivo foi alcançado, os irmãos estão realmente conseguindo receber aquilo que a lição aqui se propõe, e eu como professora, estou me propondo a passar para vocês. Continuando aqui. A mensagem que a igreja primitiva proclamava está exposta em uma série de discursos públicos presentes em todas as partes do livro de Atos. Em termos gerais, né, o assunto é Jesus ressuscitado dentre os mortos por Deus, depois de ter sido crucificado pelos judeus, que passou, e após isso, né, após ele ressurreto, ele passou a ser declarado, né, como Messias e Senhor dos judeus, ou seja, a fonte da salvação. Esse, amados, é a mensagem da igreja primitiva, né? Ali todo o testemunho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e de outros, é sempre nesse sentido, né? De que Jesus veio para os judeus, ele foi rejeitado, os judeus o crucificaram, mas esse a quem os judeus crucificaram, Deus, né? Era justamente aquele, a fonte da salvação. Não só para os judeus, mas para todo o mundo. O livro também, irmão, de Atos, ele vai mostrar uma coisa bem interessante, que o evangelho vai, a despeito das perseguições, o evangelho vai crescer, vai crescer, vai crescer. E aqui o texto diz assim, que Atos se ocupa, né, também com a oposição que permeava ali a expansão do evangelho. Lucas, né, o autor do livro, reconhece que assim como o caminho trilhado por Jesus levou ao seu assassinato, no caso assassinato judicial, o caminho da palavra de Deus está igualmente repleto de oposições, né? Ou seja, não foi fácil para Jesus, também não seria fácil para os seus discípulos, né? Para aqueles que levariam a mensagem, como Jesus mesmo já tinha alertado eles ali anteriormente. Continuando aqui. A inclusão dos gentios no povo de Deus. Amados, aqui só lembrando que na cabeça de um judeu era inadmissível, né? Que Deus se importasse com outra nação que não fosse Israel. E o livro de Atos, ele vem justamente para jogar, para abalar, vamos dizer assim,
com esse preconceito. Não tinha cabimento para isso, não tinha fundamento para isso. Esse preconceito judaico em relação às outras nações. Achar que Deus era Deus exclusivo deles, que a salvação só era para eles. E que falar em gentil, receber o favor de Jeová, era uma coisa assim absurda na cabeça de um judeu. Então o judeu não aceitava isso. Ou seja, salvação fora fora ali dos muros, vamos dizer assim, de Israel, das cercanias de Israel, era algo inadmissível para os judeus, como é até hoje, né, para a grande maioria deles. Pois bem, a vida, né, e a organização na igreja. É interessante, amados, aqui, que ao longo, né, da narrativa, Lucas ele se dedica a oferecer um retrato, né, um retrato mesmo de vida e de adoração da igreja, como um padrão para guiar e orientar a igreja nos nossos dias e nos dias deles lá e nos nossos dias também, já que o livro de Atos é um livro permanente, né? No início, a liderança da igreja estava nas mãos dos apóstolos, né? Juntamente com os anciãos, e a igreja em Jerusalém, ela ocupava, né, um lugar importante ali em relação às demais igrejas que foram surgindo posteriormente. Além disso, a gente aprende, amados, que alguma coisa assim a respeito da obra, né, dos missionários. O princípio, né, da obra missionária que fica estabelecida ali, que é um trabalho para ser feito em equipe, né, um trabalho em equipe, e que isso foi estabelecido desde o começo, né, e na maior parte a gente pode observar que os missionários, eles não viajavam sozinhos, geralmente viajavam em grupos, né, de 3 ou até mais. A conclusão que a gente chega, amados, é que a gente precisa realmente ter cuidado, né, para não considerar o livro de Atos assim como um livro histórico apenas. A gente não cair nos dois extremos, né? Ele registra a história, sim, mas não é um livro meramente histórico. A Bíblia, ela contém história, sim, mas as histórias que a Bíblia registra, e a história, né, que está ali estabelecida, não tem, assim, um propósito simplesmente para satisfazer as nossas curiosidades, não, amados. Ela tem, sim, o propósito de ensinar, né, verdades. Por exemplo, no Novo Testamento, o livro de Atos, aqui que nós estamos estudando, ele se reserva, né, a capacidade de, com os demais livros, né, do Novo Testamento, de toda a Bíblia, como um elemento de revelação, não de satisfação de curiosidade, né, mas como um elemento de revelação de Deus, né, ao seu povo em todos os tempos. Ou seja, a revelação para a humanidade, Deus se revelando para a humanidade em todos os tempos. A gente vai observar isso de Gênesis até o final ali do livro de Apocalipse. Nós vamos ver sempre essa relação de Deus, não só meramente com os judeus, mas com toda a humanidade. Amados, na página 14, vamos resolver aqui nossos últimos exercícios, né? A questão 1:21 diz assim: o livro de Atos registra a história da perdição do povo judeu. Não, fala da salvação do povo judeu, né? Que, os que rejeitaram, paciência, mas a salvação foi primeiramente oferecida aos judeus. No livro de Atos, 1:22 diz assim: no livro de Atos encontramos registrado a história da morte e ressurreição de Jesus como um evento predeterminado por Deus. Correto. A 1:23 diz assim: o livro de Atos não se ocupa em assunto de missões. Errado, é um livro missionário. A questão 1:24 diz assim: somente com o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ficou claro aos primeiros discípulos que o evangelho destinava-se a todo mundo. Mostra que a questão está como certa, mas não ficou assim claro não, porque a gente vai verificar que mesmo depois do Pentecostes, lá no capítulo 10, o Pentecostes se deu no capítulo 2, lá no capítulo 10, a gente vai ver ali Pedro, assim, com muita resistência para ir à casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentil, né? Mas tudo bem, vamos deixar aqui a 1:24 como certa, né? Que ficou claro para eles que a salvação era para todo mundo. A questão 1:25 diz assim: Atos mostra inicialmente a liderança da igreja nas mãos dos apóstolos e anciãos. A igreja em Jerusalém ocupava lugar importante entre as demais, surgidas posteriormente. Correto, né? Correto. A igreja de Jerusalém, ela de uma certa forma era como se fosse a sede, né? E a prova disso é que lá no capítulo 15, quando houve uma questão lá em relação aos não-judeus, né? As pessoas que estavam,
os gentios que estavam se convertendo ao evangelho, se deveriam obedecer às práticas judaicas, etc. e tal. É Jerusalém, né, a igreja de Jerusalém, que vai se reunir ali no conselho, e ali vai sair no concílio, vai sair ali as determinações para as demais igrejas. Então, a igreja de Jerusalém era assim, a mais importante, né, naquele contexto ali, e era de lá onde saíam as determinações gerais. Amados, a revisão da lição está na página 15, diz assim, a questão 126 diz assim: o livro de Atos é indicado como uma continuação do Evangelho segundo Lucas. O autor do livro de Atos é Lucas. Ao escrever, a 1.28, ao escrever Atos, seu autor teve como propósito narrar a história da formação, desenvolvimento e expansão da igreja, de acordo com a seguinte trajetória. Qual foi a trajetória, irmãos? Ela sai de Jerusalém e chega até Roma. A 1.29 diz assim: o tema teológico predominante no livro de Atos é a manifestação do Espírito Santo. O tema teológico é esse, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre permeando ali, né, todos os acontecimentos ali em relação à narrativa ali do livro de Atos, né? Tanto é que ele também chega a ser chamado de Evangelho do Espírito, como se fosse um quinto evangelho, o livro de Atos, né? Como se fosse um quinto evangelho, o Evangelho do Espírito Santo. A 1.30 diz assim: os primeiros discípulos tiveram pouca visão quanto à comissão dada por Jesus, a de estender o evangelho ao mundo inteiro, de modo que tentaram impedir a sua extensão aos gentios. Eles não queriam aceitar que o evangelho era dado a todos, né? A gente vai ver resistência em relação a isso, até mesmo de Pedro, mesmo após o Pentecoste, né? Amados, se não fosse realmente assim, Paulo, né? O evangelho chegaria até os confins da terra, mas ia custar muito, porque se dependesse dos apóstolos ali, né? Como eu disse, do próprio Pedro, né? Que seria uma espécie ali de líder dos apóstolos, ele mesmo tinha resistência em relação aos gentios, como eu relatei ali em relação ao episódio de Cornélio, né, lá no capítulo 10. Pois é, amados, chegamos aqui ao término, né, da nossa lição 1. Nós conseguimos gravar em 22 minutos, né, aproximadamente. Posterior, eu vou estar gravando também a lição 2, que vamos falar sobre a fundação da igreja, né? E aí, nessa semana, eu vou soltar esses 2 vídeos, né? Devo estar soltando esse vídeo agora dia 15, devo estar soltando esse vídeo que estou gravando agora dia 15. O outro eu devo estar soltando aí até o dia 18, por aí assim, da lição 2, ou tentar soltar antes. E de modo que quando a gente consiga, amados, aproveitar o máximo possível de informações desse livro, a gente consiga fazer a nossa prova realmente sem nenhuma dificuldade. Tá bom, amados? Deus abençoe. Obrigado. Continue me dando feedback, né? A gente vai aperfeiçoando, a gente vai trabalhando alguma deficiência, algo que precisa ser melhorado, que precisa ser um pouco mais aprimorado. E para isso, amados, a gente está em equipe, né? Eu falei aqui que o princípio estabelecido para o trabalho na igreja é trabalho em equipe, isso desde o início. Então, vamos continuar em equipe, um ajudando o outro, e assim, amados, sem soltar a mão de ninguém, a gente segue adiante, como a missão da igreja assim determina, que estejamos juntos, né? Num só Deus, numa só união, num só coração, num só batismo, numa só fé, e é assim que a igreja anda. Tá bom, amados? Deus abençoe, Deus guarde, e Deus nos dê vitória, em nome de Jesus. Obrigada, meus amados. Fiquem com Deus.